O Cerrado é rico, o Cerrado é milionário. E se vocês for nesses campos aí, nesses cerrados, essas lagoas aí, pra vocês verem as flores agora, é riquíssimo. Sertão Velho Cerrado é um documentário brasileiro dirigido por André Delia e que tem como tema principal a situação crítica de um bioma extremamente importante para o Brasil e o mundo. Ao passo que as características mais relevantes do Cerrado são descritas, também são apresentados os vários elementos que vêm causando a destruição do bioma, como o desmatamento e as queimadas impulsionadas pelo avanço da fronteira agrícola, bem como a poluição proveniente das atividades de exploração mineral. Fundamentado pelos relatos de especialistas e estudiosos do tema, as graves consequências provenientes do descaso com o meio ambiente são apresentadas, e é possível tomar proporção dos riscos que essa problemática tão atual nos coloca. Ainda assim, existem grupos importantes na luta contra as ameaças ambientais, como os agricultores familiares, as comunidades quilombolas e os ambientalistas, que também são retratados na obra que detalha o drama vivido pela população regional, mostrando a partir de relatos de quem está no cotidiano local os desafios e as lutas políticas. Assinaremos agora um decreto que aumenta em quase 4 vezes a área do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. O documentário foi publicado em 2018 e, mesmo sendo uma produção recente, se faz necessária uma explicação sobre o contexto político e histórico para uma compreensão mais completa acerca do tema. Como apresentado na obra, em resposta à aprovação da lei que ampliava o espaço do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, foram feitos ataques criminosos que levaram ao incêndio de 68 mil hectares do parque, cerca de 28% da área reservada. Somente esse fato, ocorrido ainda em 2017, já elucida o desmonte em termos de preservação ambiental feito pelos últimos governos. Os anos que se seguiram se mostraram ainda piores, visto que em 2020 foi alcançada a marca de 1,18 milhão de hectares consumidos pelo fogo na região. Ainda, a vitória dos ambientalistas com a aprovação da lei registrada no documentário continua sendo contestada, e em agosto de 2021, o deputado delegado Valdir, do PSL de Goiás, protocolou um projeto na Câmara dos Deputados que pretende reduzir em até 73% a área de conservação do parque, com a desculpa que a ampliação da reserva poderia deixar os agricultores da região sem fonte de renda. Uma região que tem muito pouca área propícia à agricultura, certo? E pecuária, ela certamente vai crescer em cima das áreas de pastagem e muitas vezes a pessoa vai abrir mão das áreas de cerrado, principalmente se um dia nós tivermos um pagamento por serviço ambiental eficiente e que remunere para que a pessoa pense 2 vezes antes da conversão de novas áreas. Pagamento, né? Mas esse cara aí, o Leonardo Ribeiro, não pensou 2 vezes antes de abrir uma nova área. Mesmo já tendo 600 hectares de soja, mesmo já tendo lucrado 11 milhões em 1 ano, de acordo com ele mesmo, e desmatou muito. E bem no Rio dos Couros, área vizinha do Parque Nacional. Dinheiro por serviços ambientais ajuda, é verdade. Mas o problema é outro. É espiritual. A ganância. O diretor do documentário é André Delia, ativista socioambiental e cineasta, também responsável pelos documentários A Lei da Água, Novo Código Florestal, de 2015, e Belo Monte, Anúncio de uma Guerra, de 2012. A direção e produção montam a obra a partir de imagens e vídeos que apresentam ao espectador a riqueza de biodiversidade do local, as lindas paisagens ali encontradas, mas também as cenas de destruição do tão importante bioma que é o Cerrado. Além disso, conta com a apresentação do projeto fotográfico Caminhos do Cerrado, de Melissa Maurer, o qual retrata a realidade na região a partir de suas marcantes fotos. Para a análise do tema em pauta, são feitas entrevistas que proporcionam relatos de diversas pessoas, representantes de variados grupos sociais envolvidos na região do Cerrado, como quilombolas, ambientalistas, agricultores e políticos. A presença de diferentes grupos mostra o debate ali existente e as divergentes opiniões, que levam aos embates políticos também apresentados ao longo da trama. A obra também conta com uma trilha sonora importante e que mantém conexão com o conteúdo ali apresentado, sendo destaque a música Terra Desolada, do grupo Eco, que faz diversas críticas sociais sobre o desmatamento e a ganância humana. Silêncio, vazio, quase nenhum rio, calor
As soluções apresentadas para a problemática defendem uma interação harmônica entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Populações locais buscam em seu panorama a defesa de uma agricultura familiar e seus direitos como cidadãos locais. Em contrapartida, é sempre colocada a dúvida da barreira do desenvolvimento econômico. Até que ponto precisamos preservar para não atrapalhar a economia? E até que ponto temos que desenvolver a economia, essa que muitas vezes acaba com a questão ambiental? As populações locais, com seu contato direto e ancestral com o cerrado, percebem nitidamente as mudanças que a ganância pode gerar no bioma. Os políticos, alguns defendendo o bioma, outros contra a defesa de especialistas, mostram a complexidade do debate, que não foi encerrado e mantém um conflito, por enquanto, sem final feliz. De fato, o documentário é estruturado como um drama quase completo. O Cerrado agoniza, vítima das ações de personagens farsantes, como as mineradoras, os latifundiários do agronegócio, a indústria hidrelétrica e políticos de índole questionável. Em contrapartida, os esforços de seus defensores, como a população local, os calungas, o projeto Mais Cerrado e os defensores do ecoturismo, travam com aqueles farsantes o conflito que impulsiona o desenrolar da história, cheio de reviravoltas. Ora um lado prevalece, ora outro. Calunga, pra gente, foi um povo sofrido que chegou por aqui para esconder, sobreviveram e aqui está. Eu tenho orgulho de ser calunga. No documentário, vemos abordada a grande importância do cerrado, ao mesmo tempo que é apresentado como o bioma vem sendo destruído pela ação humana. Os debates entre os grupos sociais ali encontrados são marcados pela apresentação de culturas locais como a do povo calunga, que vive na região e possui seu modo de vida próprio, praticando uma agricultura orgânica e com vasto conhecimento em ervas medicinais. Também são mostrados os grandes mineradores, que divergem da visão de comunidades como a do povo calunga, visto seu interesse na contínua exploração mineral do bioma. Estes divergem suas visões sobre a destruição ambiental e ainda se vê presente uma ignorância de uma parcela da população sobre o assunto. Ademais, mesmo muitos defendendo a presença de mineradoras, é admitido que o setor que mais emprega e distribui renda é o ecoturismo, que possui ainda a vantagem de preservar o meio ambiente. Outro ponto ressaltado é como o desmatamento do cerrado prejudica o abastecimento de água da população, a destruição que é feita em função, além da mineradora, do plantio de soja dos grandes latifundiários, que possuem grande influência econômica e política, tendo aliados no governo. O bioma conta com um denso reservatório de plantas medicinais e de água doce, comportando-se como uma fonte de abastecimento de água para o país. A despeito disso, ao invés de portar a posição de um respeitável ancião curandeiro ou de algum sábio xamã, o cerrado está na condição de um idoso abandonado aos maus traços de cuidadores perversos. Esse é o drama que o documentário visa retratar. Cerrado é velho senhor. Ser tão velho, ignorado como um idoso que todos já consideram gagá. Não querem ver, não querem ouvir, não é problema meu. O que parece é que ninguém liga para o cerrado. A região, muitas vezes esquecida em nossas rotinas, é de extrema importância para a nação, por sua diversidade de espécies, tanto de plantas como de animais. Por conta desse esquecimento, grupos interessados nessas terras se aproveitam do bioma, destruindo-o em prol de benefícios particulares. O documentário é muito bem elaborado e possui uma enorme quantidade de visões, o que o deixa mais dinâmico e o torna capaz de refletir parte da realidade de quem habita a região. A obra defende que o bioma deve ser preservado pelo bem da população brasileira, e para isso mostra vários argumentos científicos de especialistas que apresentam alternativas para impasses existentes, como a energia solar, a agroecologia, plantações orgânicas e outras. Outro ponto importante é a relevância desse assunto nos dias atuais. Podemos ver com a Agenda 2030 e reuniões climáticas internacionais que estamos num ponto crítico, onde nos resta resolver os impactos que as ações humanas têm causado no mundo, ou senão sofreremos as consequências do desmatamento e do descaso com o meio ambiente. O Cerrado já chegou ao seu clímax evolutivo, o que significa que, uma vez degradado, ele não se recupera nunca mais na plenitude de sua biodiversidade. Eu quero mais força para o Calunga, para melhorar nossa comunidade. Mas não quero nada de destruir nossa comunidade, não. Arco-íris, quantas cores, verdes rios, manguezais, mãe terra, planeta, mãe terra, planeta, mãe terra precisa ajuda.